Assembleia Geral, muito boa tarde. José Sócrates apresentou ontem a demissão ao Presidente da República. As eleições antecipadas devem ocorrer entre finais de maio e início de junho. José Sócrates já tinha avisado que se o programa de estabilidade e crescimento, o quarto, não tivesse o sim da oposição, ficava o governo sem condições para continuar em funções. Apesar da esperança de alguns, sem surpresas às 9 da noite, Sócrates falou aos portugueses e anunciou o fim deste executivo e alertou para as consequências. Tenho lutado por um propósito que considero absolutamente fundamental: proteger o país da necessidade de recorrer a um programa de ajuda externa para que Portugal não ficasse na situação da Grécia ou na situação da Irlanda. Razão para Sócrates ter negociado com a Europa este PEC. Teve a bênção internacional, mas o chumbo em Portugal. Lamento também que esse apoio tenha sido agora deitado por terra. E lamento ainda que o tenha sido por mero calculismo político. Porque uma única razão explica esta crise. E essa razão é a sufraguidão pelo poder. Passos Coelho diz ter sido obrigado a derrubar um governo que não criou condições de confiança para Portugal, que vive em regime de apoio assistido pela Europa. Não nos empenharemos numa campanha de medo, nem numa campanha de desesperança para Portugal. Nós acreditamos que temos condições para honrar os nossos compromissos. Um discurso de Passos Coelho logo a seguir à admissão de Sócrates, já em clima de campanha eleitoral, a pedir o apoio dos portugueses. Esta quinta-feira traçamos cenários para o futuro do país no Assembleia Geral. Contamos com a sua opinião e para isso basta ligar para o número 213236898 ou, se preferir, pode enviar o seu comentário escrito para assembleiageral@económico.pt. Ficamos a aguardar então pela sua opinião. E como convidados esta tarde do Assembleia Geral, como habitualmente às quintas-feiras, Nuno Fernandes Tomás, gestor, e Mauro Xavier do Instituto Francisco Sá Carneiro. Agradeço aos dois a vossa presença neste Assembleia Geral. Nuno, ontem José Sócrates demitiu-se e agora? E agora? Bem, vamos falar de futuro, não é? Porque se, enfim, fosse como o Governo passou os primeiros 4 anos a falar do que aconteceu e como, enfim, a culpar o passado, eu diria que até chegarmos aqui foi culpa do engenheiro Guterres, do Dr. Durão Barroso, que também fugiu, do Dr. Sampaio, que também se meteu, enfim, em alhadas, o Dr. Constâncio, o Dr. Passos Coelho e, finalmente, o engenheiro Sócrates, que é, de facto, o grande responsável por termos chegado aqui. O futuro. O futuro vai ser complicado no curto prazo, vai ser complicadíssimo no curto prazo, sobretudo porque o momento para isto ter acontecido não poderia ser pior. Porquê? Nos próximos 2 meses, entre abril e maio, vamos ter não só, enfim, que colocar uns largos milhões, exatamente, em termos de dívida pública, e a banca vai-se ter que refinanciar entre abril e maio também numa fatia bastante significativa. Portanto, corremos o risco de Portugal não se conseguir financiar? Neste momento corremos o risco de tudo, sem querer entrar, enfim, sem querer alarmar, eu acho que a situação pior do que já está não pode ser. Portanto, isso é a única coisa positiva aqui no meio deste cenário. Não quer dizer que acredite que isto possa virar positivo e sairmos daqui com mais força. Tudo depende do que é que vai sair das próximas eleições, se o cenário for eleições, porque já toda a gente deu como certo que o cenário vai ser eleições. Eu ainda não cheguei aí, embora acho que a probabilidade, de facto, de haver eleições é grande, mas dizer-lhe que o que me preocupa mais de tudo é a credibilidade de Portugal, é a credibilidade do nosso país. É que está completamente abalada. Não só abalada, desculpa, Mauro, não só abalada, porque não é só a questão do chumbo do PEC, que de facto, enfim, e que já tinha as sido implicações... e que havia já compromisso por parte de Portugal junto às autoridades Exatamente. europeias. Não é só o chumbo do PEC, o compromisso, as suas implicações, é também, ao longo destes últimos anos, eu diria, sobretudo, a partir deste segundo governo do engenheiro Sócrates, a falta de credibilidade de tudo o que são os dados do déficit, do crescimento, enfim, you name it, como se costuma dizer,
depois voltar atrás, afinal, a dizer que o déficit não foi este, foi maior, que o crescimento não era aquele. Corremos em risco Enfim, de ter a credibilidade neste momento não é muito grande lá fora. Déficit 2010. Mauro, Portugal está de facto em maus lençóis. Eu acho que Portugal... A demissão ontem de José Sócrates não poderia ter sido em pior altura. Eu, por acaso, acho que qualquer altura para a admissão de José Sócrates ao fim do último ano e meio é positiva. Portanto, eu acho que para se iniciar um novo ciclo precisa de se terminar um ciclo anterior. Mas mudam-se os atores, mas os problemas permanecem. Certo, mas aquilo que nós temos a certeza hoje é que a receita que estava a ser aplicada não estava a fazer melhorar o doente. Portanto, insistir na receita com o mesmo médico acho que não faria nenhum sentido. Portanto, os problemas mantêm-se, hoje o sol voltou a nascer de manhã, a Bolsa está a subir. Com isto eu não estou a dizer que só a admissão de José Sócrates veio trazer alguma coisa de novo ou bom ao país, simplesmente acho que os agentes económicos já tinham incorporado esta possível demissão. Não sabia quando, se era agora, se era no próximo orçamento, quando é que seria. Portanto, sim, já tinham claramente descontado esta crise política no país. Portanto, a única coisa que ainda não tínhamos conseguido fazer, efetivamente, era que o país pudesse ter uma alternativa diferente. E, portanto, aquilo que eu acho que é importante discutirmos daqui para a frente é como é que vamos sair desta crise e se vamos ter ou não um quadro de estabilidade que permita ultrapassar esta crise para os próximos 4 anos. E, portanto, acho que neste momento de responsabilidade muito importante é conseguir exatamente fazer esse shift de mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma tem que passar por menos recursos no setor Estado e por mais recursos na economia. E, portanto, vamos ter que fazer uma definição clara de quais são as funções do Estado e, após a definição clara das funções do Estado, vamos ter que dizer assim, estes recursos estão libertos para a economia, são os empresários que fazem criação de emprego, são as empresas que geram riqueza. É preciso cortar na máquina do Estado. Não é cortar por cortar, é libertar recursos que hoje estão aí mal empregues e libertá-los para o setor privado. E é essa discussão que o PS ainda hoje quer fazer e vamos estar assim permanentemente nos próximos 2 meses. Que não é discutir o programa eleitoral, é discutir o soundbite do dia e querer virar ao contrário. Quer dizer, portanto, o país nasceu hoje, começamos no momento zero, portanto não vamos discutir nada do que foi feito até aqui. Portanto, se saiu um soundbite de hoje, e o soundbite de hoje do dia é a questão do IVA, e sai esse comentário e vêm 3 ou 4 ex-ministros ou 3 ou 4 altos dirigentes do Partido Socialista querer intoxicar exatamente toda a opinião pública. Como é que encara este anúncio de Pedro Passos Coelho de colocar a hipótese de subir o IVA em 1 ou 2 pontos percentuais? Eu acho que, para já, é uma hipótese muito sensata dizer aos portugueses que não vêm aí coisas... o não prometer um aumento de impostos no momento zero, eu acho que é importante clarificar. E, portanto, daquilo que eu li e daquilo que eu vi, o Presidente do PSD diz: nós não vamos fazer nenhum tipo de cortes, nem em pensões, nem em salários, primeiro ponto. Portanto, o nosso modelo não é de corte nesse segmento. Se a situação for pior do que a que se apresenta, até porque o déficit de um dia para o outro subiu 1%, entre aquilo que supostamente estava fechado e não estava, portanto, sem saber ver as contas do que é que exatamente está, não lhe sei dizer se terei ou não que mexer nos impostos. A ter que mexer nos impostos, aquilo que eu acho que penalizará menos é sobre o consumo. E esse é um ponto que eu acho que é importante, esta passagem da mensagem, dizer assim, não vai ser fácil, o que é preciso saber de diferença é que alguém que de um lado quer mais despesa do Estado e quer um desenvolvimento económico a partir do Estado para a sociedade, e há uma alternativa que defende de redução do peso do Estado com a intervenção da sociedade. A sociedade não tem estado preparada ao longo dos últimos tempos para assumir isto, porque é muito mais fácil nós dizermos que o país não está numa situação positiva e continuarmos a sentar-nos à mesa do orçamento e querer fazer os negócios à conta do orçamento de Estado. E é isso que tem que terminar. Mauro, estas declarações de Pedro Passos Coelho não lhe poderão custar voto nas próximas eleições? Então, você hoje, enfim, estamos em sintonia. Era justamente aí que eu iria... Enfim, um anúncio de encontro, um dia após a demissão do Primeiro-Ministro, coloca o ONU desta crise política no PSD, que anuncia aumento de impostos, o que é que poderá Como o Mauro PSD? disse muito bem, enfim, é mais um dia, o sol nasceu, o mercado até subiu, mas de facto o momento não poderia ser pior. E já compreendemos desde um primeiro momento, que já começou aqui há alguns dias, que o engenheiro Sócrates começou numa campanha eleitoral e vai utilizar todas as suas armas, e aí temos que lhe reconhecer, de facto, tem qualidades, e vai utilizar todas as suas armas para fazer com que o ónus desta crise caia no PSD e nos outros partidos da oposição. E aí ele é mestre... Deixa-me só fazer um parênteses e só para enriquecer um bocadinho o debate. Eu acho que hoje o engenheiro José Sócrates acordou um bocadinho com o síndrome de menino guerreiro que eu já vi em 2004. Ou seja, acha que nunca perdeu eleições, que é uma máquina imparável de eleições e não percebeu ainda que não há nenhum português de bom senso
que acho que ele faz parte da solução. E, portanto, ele vai com a máquina toda de propaganda e, portanto, concordo consigo a 1000%, que ele é uma força, eu costumo às vezes até brincar, que eu quando ouço falar no engenheiro José Sócrates, parece o caso que podia ter um filho toxicodependente que me bate à porta e diz que está curado e eu tenho vontade de o deixar entrar, porque ele efetivamente, naqueles primeiros 5 minutos que faz uma comunicação ao país, eu digo, sim senhora, este senhor é a luz e senhor e o caminho da salvação. O problema é que já experimentamos demasiadas vezes a receita. Podemos fazer só uma curta pausa para ouvirmos uma opinião de um telespectador, Alcides Dias de Odivelas, 39 anos, e a gerente. Alcides, muito bem-vindo à Assembleia Geral. Que futuro é que traça para Portugal? Boa tarde, senhora jornalista. Boa tarde aos seus convidados. Olho, estou de acordo com o seu colega que acabou de falar, dizendo o que disse. Portanto, eu acrescento, daqui a 3 meses, não era o PEC 4, passávamos para o PEC 5. E não saíamos da cepa torta. Portanto, era andar a adiar o inevitável. Portanto, eu penso que também o Sr. Passos Coelho, quando assumir que tudo indica que irá ganhar as eleições, eu quero ver se ele também não vai aumentar impostos. Para já dizer que o IVA mais dia menos dia terá que subir. Portanto, isto é chover no molhado. As pessoas não têm ideias, andam sempre às turras umas com as outras e isto não passa a ser para torta. Só espero é que haja medidas para cumprir no futuro. Muito obrigado. Alcides, muito obrigada pela sua participação. Já sabe que pode participar no Assembleia Geral, dar-nos a sua opinião sobre o futuro do país através do número 213236898. Nuno, pegando naquilo que eu há pouco estava a dizer, exatamente, estas declarações. Em relação ao mal. É prudente, enfim, da parte do Dr. Passos Coelho, de facto, enfim, nas suas primeiras declarações, falar até eventualmente de um aumento do IVA, porque é dar claramente um sinal que os próximos tempos não vão ser fáceis. Mas como nós vimos ainda nas últimas eleições legislativas, quem diz a verdade não ganha eleições. Leite, que disse, e o caso mais claro foi a doutora Manuela Ferreira Leite, que traçou exatamente este cenário em 2009 e não ganhou nada com isso. Portanto, vamos ter outra vez, e não tenhamos dúvidas, o engenheiro Sócrates a fazer o que ele melhor sabe fazer. E num cenário destes, o que é que me preocupa? Sabendo, ou tendo isso como pressuposto, qual é um cenário que tem que se pôr em cima da mesa? É haver uma eleição onde resulte um PS com uma votação à volta dos 30%, em que não se permita limpar o engenheiro Sócrates e alguém do PS ter força para limpar o engenheiro Sócrates, e então é isto, de facto, termos um obstáculo. Porque vamos ver, se o engenheiro Sócrates consegue, num cenário de eleições legislativas, manter cerca de 30%, por mais que o PSD tenha maior votação,